O que é APS-C? O que é full frame? Então, é uma dúvida que eu tinha quando eu era iniciante na fotografia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses termos e vou tentar dar maior clareza para vocês sobre esse assunto. Sou Isa Rezende e criei esse canal com o intuito de trazer informações sobre esse universo tão maravilhoso da fotografia. O que é APS-C e o que é full frame? Primeira coisa, esses dois termos eles se referem ao tamanho do sensor de uma câmera, tá? Então assim, vocês podem ver falar de sensor de câmera, dois outros termos que são CCD e CMOS. Esses dois termos têm a ver com o tipo de sensor da câmera, isso tem a ver com a tecnologia da câmera. Então hoje nós vamos falar do tamanho do sensor, tá? Então o APS-C é Advanced Photo System Type-C, que traduzindo literalmente, né, que é um sistema de foto avançado tipo C. E o full frame é quadro cheio, né, quadro completo. Como vocês podem ver aí na imagem, vocês conseguem ver aí dentro da câmera esse retângulo? Esse é o tamanho do sensor. É onde passa a luz para fazer a captura da imagem. Então, a diferença aí do full frame no APS-C é o tamanho que vai ficar ali no final. Você vai ver o mesmo objeto, você vai ver a mesma paisagem e tirando foto com uma ou com outra no mesmo ângulo, por exemplo, se você usar uma lente de 35 milímetros, vai dar uma diferença. E por que foi criado essas diferenças de tamanho? A full frame, se a gente pegar uma câmera antiga, que na época eram feitas as câmeras analógicas de filme, alguns de vocês até já conhecem, eram feitas com lentes de 35 milímetros. O que é esse 35 milímetros? É mais ou menos assim, o que eu estou vendo, eu vou pegar a câmera e eu vou fotografar aquilo que eu estou vendo. Então ele calculou uma distância que fizesse com que as câmeras pudessem captar realmente aquilo que a gente via. Só que as câmeras full frame, elas são mais caras para produzir do que esse outro tamanho de sensor. O sensor APS-C, ele também é conhecido como sensor cropado, ou seja, ele é um sensor cortado. É justamente por isso, porque como o sensor dele é menor, ele vai pegar um quadro menor da imagem que eu estou visualizando. E nisso existem vantagens e desvantagens em você ter uma câmera full frame e você ter uma câmera APS-C. A principal vantagem da câmera APS-C é porque elas são câmeras mais acessíveis em relação à full frame. A câmera full frame ela é uma câmera mais cara. Então, para quem está começando na fotografia, sempre é recomendado uma câmera APS-C, justamente por conta da acessibilidade. Vamos falar dos pontos positivos, né? Em APS-C e a full frame. Os pontos positivos da APS-C. Então, a questão do valor. Ela é uma câmera que você também vai conseguir aproveitar melhor as lentes, principalmente se você quer fazer uma foto de longo alcance, porque tem esse fator de corte. Esse fator de corte, então a gente pode ganhar, né, com as lentes teleobjetivas. Eu vou mostrar aqui uma foto que eu fiz, por exemplo, nesse jogo de futebol. E aí você pode ver, eu usei uma lente que eu tinha que era 70-300, mas aí o alcance dela acabava sendo maior, justamente por isso, porque eu tinha uma câmera que era APS-C, e aí o fator de corte, com esse fator de corte eu ganhava. Então uma lente que era 70-300, ela era equivalente a um 112-480. Então o alcance que eu tinha era muito maior. Gente, eu tava fazendo a conta aqui porque eu vou mostrar pra vocês o cálculo que a gente faz. É bem tranquilo isso daí pra entender. Que é essa questão do fator de corte.
Em média, o fator de corte é na faixa de 1,5 do tamanho de uma full frame. Então, assim, a full frame ela tem um tamanho X, a imagem cropada de uma PSC vai ser um tamanho 1,5 menor do que a full frame, ok? Essa imagem, eu trouxe esse exemplo assim bem claro para vocês verem essa diferença que eu tô falando para vocês. Se o meu objetivo é 50 milímetros, na full frame ela vai equivaler a 50 milímetros, porque ela vai pegar o tamanho cheio. E por conta desse fator de corte, na minha câmera PSC, ela vai ser 50, então eu vou pegar aqui, ó, 50 vezes 1,5, né? Tem câmera que é 1,5, umas que são 1,6, então vai ser mais ou menos 75. A minha Nikon era 1,6 o fator de corte. 1,5? 1,6, eu vou conferir. Mas se for 1,6, é só eu pegar aqui 50 vezes 1,6. Então é 80. Então ela equivalia, eu tinha uma lente de 50 que equivalia a 80. Inclusive eu passei por uma situação desse tipo, porque eu não conhecia o que era full frame, o que era PSC. E aí eu comprei uma lente, eu queria uma lente mais clara, que é uma lente, como nessa imagem aí, que ele dá esse efeito desfocado no fundo, né, e bem intenso, né, a gente fala que é uma lente clara. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, vou gravar um vídeo para explicar tudo isso. E aí eu comprei uma 50 milímetros. Quando eu fui usar, eu fiquei, gente, mas tá tirando muito distante, assim, tá tirando muito perto a foto. E era uma objetiva que eu comprei para fazer retrato. Então você pensa, eu comprei para fazer retrato e tava me atrapalhando a fazer retrato porque tava pegando muito perto do rosto da pessoa e tal. Então, o que eu fiz? Aí me indicaram, você precisa comprar 35 milímetros para equivaler a 50. E aí eu fiz essa troca. Então, aí foi onde eu comecei a entender essa questão da cropagem aí, da APS-C e tal. Então, eu vendi a minha lente 50 milímetros e comprei uma 35 milímetros. Então, eu tinha uma 50 1.4 e comprei uma 35 milímetros 1.8. E essa eu usei muito para fazer retrato. Então, a pessoa que vai fotografar esporte, talvez seja mais vantajoso ela ter uma câmera cropada por conta desse aproveitamento melhor da distância focal e da lente. Só que aí agora eu vou falar das vantagens da full frame. Como ela é uma câmera de sensor maior, então ela vai captar mais luz. E com isso até mais detalhes, né? Então, assim, o megapixel da foto, ela pode ter a mesma quantidade de megapixels de uma APS-C, mas ela vai pegar quadros maiores, megapixels maiores, então ela vai trazer uma qualidade melhor, principalmente em fotos noturnas, em fotos com baixa luz, justamente porque ela capta melhor a luz do ambiente por ser mais aberta. Vocês podem ver aí nessa imagem uma câmera com sensor full frame e uma APS-C. Elas têm essa diferença de tamanho aí, é esse retângulozinho aí. O que mais que eu posso falar sobre elas? As duas, elas fotografam o mesmo formato, 3x2, né? Depois a gente pode até aprofundar mais sobre os formatos dos tamanhos, formatos da fotografia. Se vocês quiserem algum assunto específico também, eu peço para que deixem nos comentários, que vai me auxiliar aí, vai me dar um guia do que é que vocês querem que eu traga mais, as dúvidas que vocês têm, ou na hora de comprar um equipamento, ou na hora de fotografar. Deixa aí nos comentários que eu vou sempre procurar trazer aquilo que seja de interesse de vocês, que seja importante para vocês. Mas enfim, voltando ao assunto, eu não tive ainda uma câmera full frame, eu quero mais pra frente adquirir uma, já tô até olhando umas câmeras aí e tal. Eu até já comentei que eu vendi a minha e já tô de olho nessa outra, mas eu ainda não vou comprar uma full frame, eu vou comprar uma APS-C por causa do tipo de trabalho que eu faço. Eu faço muito ensaio, retrato, então a APS-C para mim atende super bem nesse ponto, mas eu quero comprar uma full frame porque eu gosto de fazer fotos de paisagem.
né? Então, para mim ter as duas opções, né? E até para conhecer também um equipamento diferente. Eu fiz diversos trabalhos com a minha câmera, variados trabalhos, e foi ótimo, né? Fiquei muito feliz, inclusive eu dei um spoiler, né? Que é da Nikon. Depois eu vou falar sobre ela, sobre a minha câmera querida, que foi, nossa, muito bom. E vou terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse assunto agregue para o conhecimento de vocês. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos que também têm interesse nesse assunto. E se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E se tem interesse em algum outro assunto relacionado à fotografia, também deixe aí para mim. E o feedback de vocês é muito importante. Muito obrigada, que seja luz. Até a próxima!